Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, Sandro Cidade e Fernando Barcelos. A produção de hoje é da Bibiana Pinheiro. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pela TV Diário no canal 26 ou 526 da NET, e logo mais também o vídeo fica disponível no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, nós voltamos para o ano de 1995. Vamos aos fatos do mundo neste ano. Foi a partir de 1995 que a internet entrou de vez nas nossas vidas. Bill Gates lançou o sistema operacional Windows 95. Este ano também é o ano da criação do site de pesquisas Yahoo e o lançamento da PlayStation. No Brasil, neste ano, os Mamonas Assassinas começaram a aparecer na telinha. Este é o ano do início do governo de Fernando Henrique Cardoso como presidente do país e também o ano da criação do Mercosul. Em Santa Maria, no ano de 1995, a Miss Santa Maria era Patrícia Schneider e também este foi o ano do primeiro Santa Maria em dança. Neste ano, faleceu Marco Campos, piloto de automobilismo brasileiro. Em 1995, morreu o primeiro governador negro do estado, Alceu de Deus Colares. Mas neste ano nasceu a atriz Bruna Marquezine e também a cantora britânica Dua Lipa. E no dia 21 de dezembro de 1995, nasceu a nossa convidada de hoje, Alice Carvalho da Silva dos Santos. Alice, seja muito bem-vinda ao DNA, um prazer te ter aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é meu. Alice, a produção, de acordo com as tuas informações, fez um pequeno resumo sobre a tua trajetória. Eu vou lendo e daí depois tu vai conversando, nos contando se é mais ou menos por aí. Bem. Alice é psicóloga e também envolvida com a militância desde os 13 anos de idade. Uma mulher negra que busca a transformação social e um dos meios é a política. Já concorreu 3 vezes pelo partido PSOL. Em 2020, foi a candidata mais votada da cidade a vereadora, com 3.371 votos, mas não se elegeu porque o partido não atingiu o quociente eleitoral. Na última eleição, foi candidata a deputada estadual, atua no movimento negro através da Juventude Negra Feminina de Santa Maria. Se posiciona junto à luta feminista, LGBT e estudantil. Mora desde que nasceu no bairro Tancredo Neves, a periferia de Santa Maria. Sua comida preferida é a lasanha da sua mãe e o rondelli da amiga Duda. Gosta de ler, ouvir música, sair para dançar com as amigas. Mulher de personalidade forte, assertiva, determinada, mas também acolhedora. Aqui temos um pouco da Alice. Alice, a gente voltando no tempo, não teria mais origem. Aqui, como eu citei, tu nasceu no bairro Tancredo Neves e se manteve por lá. Queria te perguntar quais são as tuas lembranças mais antigas dessa época da infância. Sim. A Tia Neves, ela mudou bastante, assim, né? Acabou crescendo muito. Acho que a Zona Oeste inteira ali, na verdade, cresceu muito. E ali do bairro eu lembro bastante das pessoas. Uma das lembranças mais vivas, assim, que eu tenho, acho que é de uma amiga minha que eu fiz na época da creche, né? Meus pais, eles trabalhavam fora, trabalhavam o dia inteiro. Então eu ficava manhã e tarde. Isso. Numa creche que tinha ali perto de casa, que era chamada Pimpolho Recreações. Eu tenho muitas lembranças dali, fiz muitos aniversários ali, fiz muitos amigos. As minhas professoras ali também, elas moravam no próprio bairro, né? Então, ainda hoje encontro elas passando por ali, os filhos dela também. Foi na Pimpolho Recreações, inclusive, que eu acho que eu tive a minha primeira professora negra. Então, as maiores lembranças são mais nesse meio ali.
No ginásio também, que às vezes a gente ia brincar. Meus irmãos andavam de skate, então eu lembro um pouco também. Como que é constituída a tua família? Tens irmãos? Tenho. São todos mais velhos, né? Tenho 2 irmãos e uma irmã. E aí moro também com meu pai, com a minha mãe, que são casados há 40 anos, mais ou menos. E com a minha avó. Alice, aqui a gente fala sobre, na tua descrição, falou que tu está envolvida com a militância desde muito jovem, desde os 13 anos de idade. Eu queria te perguntar aonde que surgiu a militância na tua vida, onde que tu resolveu entrar nessa luta. Existiam inspirações dentro de casa, no meio em que tu nasceu? Nos conta um pouco dessa tua história, como que tu iniciou. Eu acho que eu tomei algumas atitudes políticas, assim, de certa forma, já na escola, né? Quando tinha aquelas questões de liderança de turma e tudo mais, acabava tomando a frente desses processos, assim, mas sem muita consciência, sem uma luta muito firme, assim. Mas eu fiquei mais engajada mesmo e percebi a importância de organizar coletivamente, né? Tudo que eu pensava foi no ensino médio, que eu conheci o movimento feminista. Antes disso também eu tive contato com algumas pessoas que faziam intervenções urbanas na cidade, e isso acabou mexendo bastante assim comigo. Eu acabei pesquisando mais sobre e fez com que eu conseguisse, de certa forma, ver a minha realidade de outra maneira, né? Conseguir entender melhor os problemas que a gente passava e quais eram as causas, né? E como que a gente talvez poderia também fazer para que a gente conseguisse mudar a nossa realidade. E aí foi a partir disso que eu me aproximei da militância. Daí conheci alguns coletivos na cidade, conheci algumas pessoas que já estavam na militância há algum tempo, né? Que já se organizavam, que estudavam também sobre isso. E elas acabaram sendo as minhas referências naquele momento, né? E até hoje carrego algumas comigo, assim. E aí, a partir disso, fui desenvolvendo, conhecendo outras pessoas também, conhecendo outros espaços, também tendo os meus próprios referenciais teóricos, né? Para pensar um meio de atuação que fosse mais de acordo com o que eu acreditava, e é o que eu acabo desenvolvendo ainda hoje. E diante de tantos anos de luta, né, participando aí de inúmeros movimentos, sempre uma figura bem presente e uma figura bastante representativa, já falando em Santa Maria e também agora mais que Santa Maria, né? Tu esteve aí se candidatando a deputada estadual, então é uma referência para além de Santa Maria, né? Alice, desses momentos, assim, pensando mais antigamente, qual deles que mais te marcou? Na militância? Que tu tem alguma coisa assim, vou eleger esse como se foi um momento marcante dentro da luta. Eu acho que teve a Marcha das Vadias em 2013, que eu ainda não estava ligada ao movimento negro, ainda estava me descobrindo enquanto uma mulher negra. E acho que foi naquele momento que eu encontrei as gurias da Juventude Negra Firmeza de Santa Maria, que teve esse despertar, assim, pra minha negritude. Então, pra mim foi um marco muito importante, assim, na minha trajetória. E acho que o outro foi a primeira eleição, assim, que eu participei também. Porque a ideia era a gente não tinha grandes perspectivas, assim, de fazer uma grande votação. A ideia era que a gente conseguisse colocar as ideias do partido um pouco mais para fora, né? Que a gente também conseguisse colocar ele em evidência em Santa Maria mesmo, né? Porque a gente estava um tempo mais parado, apesar de estar se articulando internamente. Para fora a gente ainda estava com uma certa dificuldade. E aí me deram a tarefa, aceitei. E foi uma grande surpresa, na verdade, o resultado, né? Eu já vou te perguntar
mais especificamente sobre isso, mas daqui a pouco a gente vai para o intervalo. E eu queria voltar também na questão da escolha profissional. Alice, como psicóloga, existiam já dentro, tu disse que já tinha algo de liderança, envolvida com os movimentos, mas existiam traços que te voltavam para a saúde mental, para a psicologia. Em que momento tu fez essa escolha profissional? A minha escolha profissional também tem um pouco a ver com a militância, assim. Eu tentei pensar em cursos que eu pudesse aliar, né, o profissional com a militância. E aí eu tive algumas ideias, assim, né? Pensei em serviço social, pensei em psicologia. Há algum tempo também já tinha pensado em filosofia até. E aí eu fui conhecendo um pouco mais do que era a profissão, né? E vi em qual que eu me encaixava, assim. E deu certo, né? No caso, tu aliou como que tu iria ajudar e conciliar, né? Nessas tuas lutas. Interessante. Exato. E aí, quando tu entrou na faculdade, qual foi o primeiro impacto, assim? Entrando na faculdade de psicologia, tu já gostou de cara ou foi aquela coisa que foi com o tempo? Eu gostei do curso. Logo de cara, assim, me interessei bastante pela grade, pelas leituras, pelas possibilidades que o curso me dava. Acho que o maior impacto foi em relação ao lugar, assim. Não me via muito naquele espaço, né? Espaço físico, digamos assim. Onde que tu estudava? Eu estudei na UFN. Uhum. Não me encontrava muito nas pessoas, assim. Não tinha muitas pessoas negras, uma realidade socioeconômica muito diferente. Então, de alguma maneira, eu me sentia muito deslocada. E acho que também, por conta dessa realidade diferente que a gente tinha, os interesses, eles não eram muito incomuns, assim. Acho que a gente também não conseguia muito conversar, às vezes, sobre questões sociais de uma maneira mais tranquila, né? Era sempre, às vezes, um embate, assim. E acho que essa foi uma das maiores dificuldades. E também o fato de que eu esperava que, pelo menos no curso de psicologia, né, no curso da área de humanas, saúde, a gente pudesse conversar mais sobre determinadas especificidades, né, sobre determinadas populações e as questões que acometem a saúde mental por conta de várias outras questões sociais, né, os atravessamentos. E eu tive muita dificuldade nisso, né? Sempre foi uma briga, de certa forma, para que isso entrasse nos currículos, assim, na grade. Mas acho que a gente conseguiu fazer movimentos políticos lá bem interessantes. O diretório acadêmico, a gente conseguiu reativar o DCE. Conheci pessoas muito bacanas, também consegui fazer produções muito massas. Então, acho que apesar das brigas, dos percalços, o saldo foi muito mais positivo do que qualquer outra coisa. A gente vai agora para um intervalo, depois eu vou te perguntar um pouco mais sobre a psicologia e como conciliar essas duas carreiras, mas agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o DNA. Procurando um imóvel para morar ou investir? Na Alfa Imóveis, você encontra as melhores opções de lotes em condomínios, casas e apartamentos. Unidades a partir de 140 mil com várias opções de financiamento e entrada parcelada. Vem para a Alfa Imóveis e encontre o imóvel dos seus sonhos. Rua Serafim Valandro, 765. Fone WhatsApp 55 99624 5712. Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. CDN, a rádio do Grupo Diário.
Chegou a Car House Toyota Week. Só até sábado, toda a linha Toyota com uma negociação incrível. Aproveite essa oportunidade para sair de Toyota, Corolla XEI e Corolla Cross XRE com bônus de R$10 mil na troca do seu usado. E ainda Hilux SRX com bônus de R$20 mil. Não dá para perder. Vem pra Car House Toyota Week. É só até sábado. No trânsito, escolha a vida. O Rumos da Arquitetura é um evento que promove oficinas, palestras e encontros profissionais para arquitetos e urbanistas e estudantes no interior do estado. A próxima parada do Rumos será nas regiões Centro e Fronteira, nas cidades de Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento e Santa Maria, de 24 a 28 de abril. Inscrições gratuitas no site krs.gov.br. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Unimed Card agora é Unimed Card Up. Para dar um up nos seus benefícios, agora tem um clube de vantagens para você, com ofertas em grandes marcas nacionais e locais. Quer descontos em farmácias, roupas, calçados, óculos, livros, cursos e muito mais? Então dê um up com a gente. Unimed Card Up, o cartão de saúde que dá um up no seu jeito de viver. Compre pelo site em unimedcardup.com.br. O Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos. O governo federal trabalha para combater os impactos da seca na região. Entre as ações estão o pagamento do Bolsa Família, a oferta de microcrédito para 40 mil agricultores, cestas básicas, caminhões-pipa e combustível para os municípios mais atingidos. De imediato, são 430 milhões de reais em medidas para apoiar o Estado. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui hoje conversando com a psicóloga militante Alice Carvalho. A Alice estava nos contando do início da trajetória dela, falamos sobre a psicologia. E, Alice, hoje, como que tu atua com a psicologia? Tu conseguiu o que tu queria, que tu falou que escolheu um curso pensando em como esse curso poderia ajudar nas tuas lutas? Como que tu concilia hoje? Sim. Hoje com a psicologia eu atuo na clínica, né? No espaço terapêutico. E eu acho que a maior aliança que a gente pode fazer é compreender que as realidades, elas não são estanques e que principalmente a psicologia, ela tem um compromisso social, tem um compromisso ético e político, e que as demandas que chegam até a gente, elas simplesmente não são de uma ordem individual, né? Aquilo não é algo só do indivíduo. Tem um coletivo por trás, né? Tem toda uma questão social que também atravessa essa realidade, essa vivência. E dependendo dos marcadores sociais que a pessoa carrega, isso também vai atravessar muito mais, né? A maneira como ela lida com as questões, assim. Eu acho que a militância, quando eu estava dentro, né, do meu curso, me fez perceber a importância de estudar sobre isso, de ter um olhar mais aberto sobre isso. E eu acho que isso faz com que a minha atuação na clínica, ela seja qualificada nesse ponto, né? Sim, e interessante isso que tu falaste do que tem por trás e todo esse coletivo que envolve, né, que afeta esse indivíduo. E daí tu falando sobre estudar, tu chegou a fazer especialização, fez um mestrado também na parte da psicologia. Alice, tu chegou a me contar, mas agora eu vou te perguntar especificamente sobre a tua experiência como candidata a vereadora de Santa Maria. E isso virou notícia e certamente deixou muitas pessoas sem entender como isso era possível. E causou até uma certa indignação. Enfim, virou um assunto que esteve em alta durante um bom tempo. A Alice foi a vereadora mais... Qual era o ano? Desculpa, Alice. 2020, foi na última eleição. Em 2020, a Alice foi a candidata a vereadora mais votada da cidade, com mais de 3.300 votos, isso? Uhum. E a Alice não entrou
como vereadora da cidade, não pôde assumir uma cadeira na Câmara por causa do quociente eleitoral. Primeiro que eu vou pedir que tu explique pra gente o que significa esse quociente, porque isso pegou muitas pessoas de surpresa na época e talvez agora as pessoas ainda não entendam o que significa essa expressão. O quociente eleitoral, ele é basicamente um cálculo, né? Que é o número de votos válidos naquela cidade, dividido pelo número de cadeiras que tem na Câmara daquela cidade. Então, em Santa Maria, a gente pega o número de votos válidos dividido por 21. Isso dá um número específico. E aí o partido, ele precisa alcançar esse número para que consiga, então, ter direito à cadeira na pra Câmara. Se formar uma bancada. Exato. E aí os votos do partido puxam essas cadeiras, no caso desses vereadores. E aí, no teu caso, quando tu decidiu se candidatar a vereadora, eu acredito que tu não tenha imaginado que seria a vereadora mais votada da cidade e também que não iria assumir mesmo com essa votação tão expressiva. Uma curiosidade, o que passou pela tua cabeça? Tu foi pega de surpresa mesmo? Tu já tinha imaginado que poderia existir essa possibilidade de não entrar em função do quociente? O que passou pela tua cabeça? Quando a gente estava pensando na candidatura, muitas pessoas realmente estavam acreditando que ela poderia dar certo no sentido de conseguir uma cadeira. Mas, né, trazendo para algo mais realista, assim, eu não tinha tanto essa perspectiva, assim. Eu sabia que a gente ia fazer uma votação expressiva, que a gente ou manteria ou aumentaria, né, o que foi uma das últimas votações, mas não com uma possibilidade tão real, né? E eu sabia da questão do quociente eleitoral e como eu sabia também que a gente não tinha candidato à prefeitura, por exemplo, que poderia transferir votos, ou outras mais candidaturas, né? Apesar de a gente ter tido o Guga na época e o Vinícius, né? Que também fizeram aí suas votações, fizeram uma campanha, né? Se dispuseram aí a estar nessa luta com a gente precisaria de mais candidaturas ainda, né? Ainda mais pensando na máquina eleitoral que os outros partidos têm, né? Sim. São muitos candidatos, muito dinheiro. Então, a gente estaria enfrentando aí grandes nomes, grandes negócios, de certa forma, né? Mas mesmo assim, a gente foi para a eleição com aquela ideia militante, né? De que a gente precisa se colocar nesse espaço, que a gente queria trazer mais pessoas aí para o nosso projeto, apresentar nosso programa e consolidando, né? Para que no futuro, quem sabe, a gente consiga colocar alguém do PSOL na Câmara de Vereadores, independente se é Alice ou outra pessoa, mas que carregue aí nosso projeto. Aí quando a gente viu que foi... Eu queria ver. Quando tu viu? Pois é, a gente tava lá em casa na apuração e esperando uma boa votação e tal. Na verdade, eu tava com um pouco de receio, porque eu, né, pessoalmente, eu queria passar uma certa vergonha. Sempre tem esse receio, mas tudo bem, né? Tava ali na esperança, aí a gente foi acompanhando no aplicativo que tinha, né? E ele demorava muito para atualizar. Era um saco, assim. Porque a gente nunca sabia quando aquele número era real. Mas aí atualizava e nosso nome estava em primeiro. Atualizava de novo, nosso nome sempre em primeiro. E aí a gente pensou, olha, vai dar boa, né? Alguma coisa boa vai sair daqui. E aí a gente estava no rádio, a apuração acabou. E aí no rádio o moço falou que a gente tinha sido a mais votada. E daí todo mundo pulou, gritou. Imagina a festa. E aí na hora mesmo, assim, ele já abaixou a nossa vibe, assim, falou, mas não foi eleita pelo quociente. Eu disse, tá, tudo bem, né? No momento foi bem confuso, assim. Mas o mérito da votação é o mérito da votação, né? Isso é algo que tu vai carregar. E a tua opinião pessoal sobre o quociente? Tu acha que ele é válido ou não? Eu acho que sim, na verdade. Eu acho que a gente precisa compreender que as pessoas precisam ter mais transparência em relação ao processo eleitoral. As pessoas, elas ainda não compreendem que a votação, ela não é algo tão personalista, né? Você tá votando em um partido, você tá votando em um projeto, você não tá votando tão somente numa pessoa. Claro, aquela pessoa,
de alguma maneira tu te identifica com ela te representa, mas ela não tá sozinha na eleição, né? Ela carrega ali uma bandeira de um partido específico. Então acho que as pessoas precisam ter mais transparência sobre isso, né? Que elas estão... Quando a gente está votando, a gente não está votando só na Alice, a gente está votando na Alice do PSOL, né? Sim. Tudo que vem por trás, e aí com isso fica mais fácil de entender o quociente. Exato. De entender essa importância. Alice, e aí passou a tua candidatura e como foi a candidatura? Como vocês decidiram? Agora vamos para uma candidatura a deputada estadual. Como que foi essa experiência? A última experiência, ela foi mais tranquila, né? Porque já tinha passado por outros processos eleitorais. A gente também não tinha... Claro, agora muito menos, na perspectiva de ganhar a eleição, porque para ser uma deputada a gente precisa de uma votação expressiva máxima, assim, né? Mas a gente entrou nesse processo também com aquela compreensão de que a gente precisaria continuar nesse processo de levar o nosso projeto para as outras pessoas, né? Que a gente também tem a questão de que a gente precisava manter os nossos mandatos estaduais, né? E com a possibilidade de aumentá-los. Então, manter a nossa companheira Luciana Genro, a gente conseguiu colocar agora também, por exemplo, o Matheus Gomes, né? Fazer essa ampliação. Então, a gente também foi pro pleito nessa perspectiva, né? E aí foi mais tranquilo. Acho que as pessoas, elas... votaram também com aquele sentimento, não foi da última vez, vou tentar dessa vez. De alguma maneira, as pessoas também acabaram abraçando um pouco a candidatura nesse sentido, né? E a experiência da campanha, ela muda muito? Uma campanha para um vereador e uma campanha para um deputado, ela é diferente? Sim e não, assim. Cada campanha acaba tendo certas peculiaridades, assim, mas eu acho que a campanha estadual, eu acho ela um pouco mais tranquila, apesar de falar de todo o estado. Você fala da dimensão estado. Mas eu acho que ela é um pouco mais... Claro, a gente tem que viajar para os estados, mas eu acho que ela é um pouco mais tranquila, no sentido de que a gente consegue, de alguma maneira, elencar algumas prioridades, né? Algumas batalhas mais específicas, assim, pra gente travar. E também a questão de recursos, né? A gente consegue ter outras pessoas em outras cidades que também podem fazer campanha pra gente, podem ampliar, né? E eu acho que aqui, por exemplo, uma campanha para a vereança, a gente tem muito candidato. Então, às vezes, para um partido pequeno, como o nosso, com menos recursos, cavar determinados espaços é muito difícil, né? E uma questão também na vereança é que na estadual é mais fácil as pessoas votarem pelo projeto. Mas na vereança, por exemplo, tem muita gente que... eu vou votar no fulano porque ele é meu parente, porque ele é meu vizinho, tem mais ele essa questão de uma gás. Proximidade que talvez não seja Exato. O projeto em si. E aí a gente tem que fazer essa disputa também de narrativa ideológica, que muitas vezes é mais complicado, né? Não faz sentido. Achei interessante, não tinha pensado por esse lado. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já para seguir a nossa conversa aqui com Alice Carvalho. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. Quinta é dia da padaria. Seu café fica mais especial com o Peruso. Queijo mussarela interfolhado, 3,15 a cada 100 gramas no app. Festival de pizzas, 3,99 a cada 100 gramas. Pudim, 3,59 a cada 100 gramas no app. Farinha Maria Inês, 1 kg, 3,75 no app. Iogurte Nestlé Ninho, 540 gramas, 6,98. Café Melita, 500 gramas, 15,98 no app. Açúcar Gasparim, 5 kg, 16,90 no app. Experimente o suco 100% natural Peruso. Feito na hora, 100% sabor. Business
Business Gadeia Investimentos Imobiliários apresenta a campanha de lançamento do Arbo Village Park, um empreendimento com a excelência Melnick e Arcádia. Terrenos em bairro planejado a partir de 175 metros quadrados em Camobi e parcelas a partir de R$ 927 mensais. Mais informações pelo WhatsApp 99143-6804 e pelas redes @Business Gadeia. Business Gadeia Investimentos Imobiliários. Quando a saúde não vai bem, os momentos que a vida proporciona perdem a cor, o cheiro e a graça. Com a Causo Mais, você tem acesso a consultas médicas e de outras áreas da saúde, além da realização de exames de qualidade. A vida pode ser mais. Não aceite viver pela metade. Você é a sua saúde e você importa. Causo Mais, a sua opção segura de acesso à saúde. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$30 no restaurante Deck do Chefe. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Neste domingo, às 14h30, tem mateada do Grupo Diário na Praça do Malé, na Avenida Liberdade, com sorteios de brindes e distribuição de erva mate e água quente para o chimarrão. Vem aproveitar o domingo com a gente. Realização Diário. Informação onde você estiver. Clube Demais. Muito mais vantagens para você. Claro, você merece o novo. E conecta Claro Empresas. DNA. Camila Cunha. Volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui hoje conversando com Alice Carvalho. Ela estava nos contando sobre as experiências políticas, sobre aquela questão dela ter sido em 2020 a vereadora mais votada da cidade, mas em função do quociente eleitoral ela não ter assumido, e aí ela estava nos contando sobre isso. Mas Alice, tem algumas pessoas que também querem contar um pouco sobre a Alice. Então a gente tem esses especialistas aqui no DNA. Cabala, eu vou te pedir, por favor, que tu coloque os primeiros áudios, que são de umas amigas. Coloca todos das amigas aí pra Alice nos falar de quem são essas vozes. Oi, Alice, tô aproveitando esse espaço aqui pra falar um pouquinho sobre ti e sobre tua amizade incrível. Eu sou muito grata por todos esses anos, sempre aprendo muito contigo e também me sinto muito inspirada pela mulher que tu é. Desde pequena, quando a gente era criança, eu te vejo como uma pessoa muito determinada, que sabe onde quer chegar, e sempre teve sonhos gigantes também, e é muito gratificante poder ver tu realizar tanta coisa e se tornar importante para tanta gente. E é isso, um beijo da sua amiga Andy. Oi, Alice, aqui é a Dil. Eu fico muito feliz em participar desse espaço para falar o quanto é importante para nós. Todos os nossos momentos juntas, a iniciação em movimentos sociais, te acompanhar na luta, em períodos de eleição e, claro, a nossa amizade que vem de gerações. Tu é incrível em tudo que tu se propõe e por isso eu te admiro demais. Oi, amiga. Queria te dizer que eu te admiro demais, que eu tenho muito, muito orgulho de ser tua amiga. E quero agradecer por ser essa pessoa incrível, essa referência de mulher pra mim. E eu tenho certeza que cada vez mais tu vai continuar tendo mais e mais impacto e sucesso na tua vida, porque tu arrasa em tudo que tu se propõe. E eu sou muito tua fã, sou tua fã número 1, eu te amo demais, gata. Muito sol, muita luta.
Oi, amiga. Só queria te dizer que eu te amo demais. Obrigada por todos esses anos juntas. Tua amizade é extremamente importante pra mim. Tu não tem noção o quanto tu me faz bem. Obrigada por estar sempre do meu lado. Tu é incrível. Eu te amo. E quero que tu saiba que eu vou estar sempre aqui por ti e vendo tu conquistar esse mundão. Obrigada por tudo. Beijo. Te amo. Vários em sequência. Alice, consegue nos dizer, então, de quem foram essas vozes? Das minhas amigas, né? As melhores amigas. A Andy, a Giovanna, a Amy e a Duda. Ah, que legal. Alice, e quando a gente falou muito da Alice psicóloga, Alice política, Alice militante, mas eu queria te perguntar da Alice, pessoa física e não jurídica, digamos assim, o que a Alice faz nas horas vagas? Qual o teu lazer? O que tu gosta de fazer? Eu gosto de ler, ouvir música, eu gosto de sair bastante com as minhas amigas, fazer uma janta, fofocar com elas, inclusive. Não tenho uma vida muito agitada, assim, fora desse meio político, desse meio profissional, porque eu também sou uma pessoa um pouquinho preguiçosa, gosto de dormir e descansar. Mas é basicamente isso, assim, gosto de ter meus momentos mais quietos, mas também às vezes gosto do momento de lazer dar uma revoadinha, digamos. Revoadinha. Alice, e quando a gente fala num contexto geral da vida, como que tu te imagina daqui 10 anos? Como que tu gostaria de estar daqui 10 anos? Pois é, eu não costumo fazer planos tão longos assim, né? Eu faço planos ali 2 anos, 2 e pouquinho. Porque acaba que essa questão política, ela varia muito, né? Muda muito, por exemplo. Ano que vem tem eleição, a gente não sabe o que vai ser o resultado, né? Mas no cenário ideal. No cenário ideal. Pois é, eu pretendo tá bem estável, assim, de certa forma, né? Profissionalmente, financeiramente, ter meu canto, estar ajudando meus pais, que eles precisarem, enfim, minha família. E basicamente isso, assim, tá seguindo esse fluxo, mas de uma maneira bem estável também, né? Acompanhada das minhas amigas, que são minhas amigas há muito tempo, inclusive, né? Desde, sei lá, a Duda, por exemplo, que é a minha amizade mais longa ali, ela me acompanha desde que eu tenho 7 anos. Então também mantendo, né, essas relações, esses vínculos. Sim, e quando a gente fala, por exemplo, agora eu lembrei aqui do 1995, jovem, né? Nova. E eu acho que isso deve impactar um pouco as pessoas, né? Do dizer assim, nossa, ela jovem. Mas aí, vendo a tua trajetória, que desde os 13 anos tu já tá envolvida nisso, então já não fica mais tão jovem, fica uma jovem experiente, digamos assim, né? E Alice, eu queria te perguntar sobre esses projetos, falando dessa experiência de tanto tempo, queria que tu nos contasse sobre algum projeto que tu acha que é o que tu mais gosta, o que tu mais, assim, quer que ele se concretize, se tu puder escolher um dentro. Projeto... assim, falando dentro das lutas, tá? Daí tu falou sobre as campanhas e aí sobre escolher os projetos. Qual é o foco principal? Acho que o foco principal, assim, da minha luta é a questão antirracista, né? E das mulheres negras, assim. Eu acho que tudo que fala sobre a gente, de certa forma, fala sobre uma transformação real da sociedade, né? Pensando a gente como base mesmo dessa pirâmide, assim. E eu me preocupo muito com as questões da nossa saúde, especificamente, assim. Tanto física quanto mental, né? Acho que as questões de trabalho também, né? De melhores condições de trabalho. A gente vive num sistema onde a nossa mão de obra é muito precarizada. A gente tem tido agora notícias de descobertas de trabalhos análogos à escravidão, né? De certa forma, parece que a gente nunca saiu daquele cenário em que a gente foi colocado. Então, acho que pensar projetos específicos para isso, assim, eu acho que é o que pode mudar um pouco a nossa realidade, pode fazer com que a gente tenha condições de vida digna e, principalmente, acho que pode fazer com que a gente consiga despertar outras pessoas para a luta, né?
acho que uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta e é justamente trazer pessoas... Eu ia te perguntar qual o maior desafio dentro dessa caminhada. Trazer pessoas que estão cansadas, tem que trabalhar o dia inteiro, que pega busão, que às vezes não consegue passar um tempo com a família, que tem dificuldade para comer, sabe? Enfim, que passa por diversos percalços, falar para ela, a gente precisa se organizar, porque a realidade que a gente vive tá ruim e é coletivamente que a gente muda isso, sabe? É muito difícil trazer essa consciência e é totalmente compreensível, né? As pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas, a gente tá vivendo na barbárie. Então é muito difícil a gente trazer, não exatamente a consciência, mas essa vontade. Então, essa é uma das dificuldades. Esse dia a dia que para muitas pessoas pode ser muito difícil, muito exaustivo, mas isso que tu falaste muito importante do pensar no coletivo e as coisas só se mudam dessa forma, né, Alice? De fato. Alice, nós temos mais alguns recados aqui. Cabala, por favor, vamos ver de quem é a próxima voz. Boa tarde. Nunca é fácil fazer comentários ou tecer opiniões sobre pessoas, mas sobre essa pessoa que eu vou falar hoje eu posso falar com certeza. Vou falar da Alice Carvalho, a minha filha, essa militante, essa pessoa que nos proporcionou muitas alegrias, que nos mostrou caminhos e que não entrega, está sempre na luta como militante, como profissional, por ser uma psicóloga, e a gente tem a certeza de que a Alice pode e vai construir muito mais, vai melhorar a vida dela e de muitas pessoas. O país passa por um período bem tenso, mas assim, são de pessoas assim que a gente precisa e pode contar. Alice, a gente te ama e sabe da tua luta. Minha filha, um abraço e nunca baixe a cabeça. Tivemos aí o depoimento do pai. Meu pai, ele é bem babão assim também, né? E acho que bom lá em casa que a gente consegue conversar sobre tudo, assim, acho que todo mundo se apoia também. Meu pai, inclusive, nas eleições, ele é nosso motorista, ele fica me carregando pra cima e pra baixo, pega panfleto, vai ali, vai onde precisa ir, conversa com quem tiver que conversar. Então a gente lá em casa tem... Vira uma grande equipe. Exatamente, todo mundo acaba se apoiando no que precisa. E eu acho que o próximo depoimento é de alguém que deve ser assim, presidente do fã-clube, líder dessa equipe. Chuto que é por aí. Cabala, acertei? Alice, ela foi um divisor de águas nas nossas vidas, né? Nós tivemos que aprender muitas coisas com o nascimento da Alice, uma vez que os manos já estavam crescidos, então era uma outra realidade totalmente diferente. Então nós tivemos que nos inserir em outros contextos, tivemos que ter novas ideias, nós tivemos que sair daquele conforto, daquele comodismo que a gente vinha tendo até então, né? Porque já estava tudo estruturado, já estava tudo bonitinho, né? E a Alice veio quebrar com tudo isso, fazendo com que nós tivéssemos uma nova visão diante dos fatos, diante da vida, enfim, diante de diversos acontecimentos, assim, e o que foi muito positivo, assim, para o crescimento pessoal de cada um de nós. E a Alice, desde muito pequena, ela sempre foi muito questionadora. Sempre foi muito questionadora. Nunca desrespeitosa, mas questionadora sempre. Em casa, na escola, onde ela estivesse. E com a Alice, nós aprendemos a lutar. Nós aprendemos a lutar contra o preconceito, contra as injustiças sociais. A gente não falava nada, a gente não fazia nada, a gente só se entristecia ou se enraivecia. E a Alice nos tirou dessa situação e fez com que nós partíssemos para a luta. Lindo depoimento. Sim, mas é muito doido isso, né? Porque a mãe e o pai falam que aprenderam comigo, mas acaba que eles, na real, também foram uma referência, assim, pra mim. Eu me lembro que eu ia pro colégio com a mãe, né? E eu estudava onde ela trabalhava. Professora. Isso, ela é professora. Agora tá aposentada ainda bem. E a mãe, eu acho que foi uma das primeiras referências negras, assim, que eu tive. De mulher negra e tal. Porque eu me lembro que a gente tava no corredor, ali de onde era a primeira série.
no Marieta D'Ambrosio, foi a escola que eu estudei, ela trabalhou. E alguém falou alguma coisa sobre aquela professora morena, aquela professora não sei o quê. Mas um tom racista mesmo, né? E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi, tipo, uma mulher negra levantar e falar, não. Eu sou uma mulher negra. E pedir respeito, assim. Pedir não, exigir, né? Respeito é uma coisa que a gente pede, a gente exige. E eu lembro que na época eu fiquei chocada, né? Nem entendi o que estava acontecendo. Eu lembro até que na época eu fiquei tipo, mãe do céu, olha o fiasco. Mas aí depois eu entendi, eu compreendi a importância que aquilo teve, né? A dimensão que aquilo teve. E tu teve visto da tua mãe, né? Exatamente. Então, acaba que é isso, né? Eles aprenderam alguma coisa comigo, mas eu também aprendi muito mais com eles, com certeza. Que linda a relação de vocês. Muito bonitos os depoimentos. Alice, agora a gente voltando um pouco para a Alice psicóloga, e que na verdade essas coisas se misturam todas, claro, né? Fazem parte de ti num todo, né? Hoje a gente fala muito sobre saúde mental e esse assunto está muito em alta e por vezes até banalizado, de tipo assim, vai fazer terapia, e tudo vira meme da terapia, ansiedade, se fala muito. E hoje também a gente está vendo as grandes consequências passando da pandemia e também outros reflexos. Tu, como psicóloga, o que tu diria sobre os sinais? Quando que uma pessoa... Porque se fala assim, todo mundo poderia fazer terapia, vai ser bom para todo mundo. Ok, mas quais são os sinais, de fato, que uma pessoa precisa procurar uma ajuda especializada, uma ajuda profissional? Poder fazer terapia, de fato, todo mundo pode, né? Benéfico para todo mundo? Em tese, né? Em tese. No sentido de que qualquer pessoa se beneficiaria desse processo, né? Mas é só em tese, porque nem todo mundo tem acesso. Mas eu acho que os sinais, eles não são exatamente iguais para todo mundo, assim, né? E eu acho que também a gente não tem que cair nessa ideia de que todo mundo tem que procurar. Não, nem todo mundo tem que procurar, sabe? Eu acho que é algo que tu sente, bom, eu consigo, por exemplo, no meu dia a dia, realizar a minha rotina, eu consigo fazer as atividades que eu faço sem, por exemplo, estar totalmente esgotada, sem ter grandes dificuldades, assim, sabe? Como estão os meus relacionamentos, assim, com as pessoas, né? Será que tá muito difícil de manter vínculos, de fortalecer os que eu já tenho, de criar novas relações? Como tá a minha relação no próprio trabalho, né? Minha relação interpessoal. Eu acho que em cada área da nossa vida a gente tem alguns sinais que colocam se a gente está vivendo, de certa forma, com uma qualidade minimamente ok, assim, né? Mas para isso a gente também, de alguma maneira, precisa se conhecer e entender qual é o nosso ponto de referência também, né? Mas... Claro, a gente tem sintomas específicos que evidenciam a necessidade, digamos, mais urgente, né? Da gente buscar uma ajuda. Que são os sintomas de ansiedade, por exemplo, né? De uma tristeza muito profunda, dessa dificuldade mesmo de se deslocar do lugar que a gente está, né? E não desse lugar só físico. Isso que tu falaste a respeito do consegue fazer as tuas tarefas do dia a dia, porque quando se fala em ansiedade, né, hoje a gente fala muito em ansiedade, mas ansiedade é um sentimento que todo mundo tem. Vou fazer uma coisa pela primeira vez, isso me causa uma ansiedade, mas é eu perceber o quanto isso pode me prejudicar, me bloquear, né? Nesse sentido que tu falou, de perceber a que ponto não estou conseguindo mais me relacionar bem por causa disso. Exato, porque alguns sintomas, de certa forma, eles são paralisantes, né? E a gente precisa se atentar para isso, assim. A gente pode sentir muita coisa ao longo do dia, né? E é normal. E só que a gente vai elaborando, ressignificando várias coisas ao longo dos processos, né? Só que em alguns momentos a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente não consegue compreender o lugar que a gente tá, o lugar para onde a gente quer ir, qual o caminho seguir. E aí um processo de psicoterapia pode também nos ajudar nesse sentido, né? Com certeza. Interessante. Alice, agora pra gente finalizar,
eu queria te perguntar como que é para ti e como tu te sente em hoje representar muitas mulheres, inclusive meninas negras, crianças, te vendo numa posição onde que tu consegue mostrar as tuas ideias, lutar pelas causas. Como que tu te sente? Como que isso é para ti? Pois é, acho que é um misto, assim, na verdade, de pensamentos e sensações em relação a isso, assim. Eu fico muito grata, muito feliz, claro, mas eu também sinto uma grande responsabilidade, né? Mas acho que isso faz parte do processo, né? Porque antes de mim tiveram outras e eu me inspirei nelas, e agora eu compreendo o compromisso que eu tenho de ser referência de alguém para que outras também possam vir, né? E a gente continue fazendo com que a nossa luta chegue cada vez mais longe, assim. E eu acho que é isso, né? A partir do momento que a gente acredita no nosso potencial, a gente também faz com que outras meninas, mulheres negras também acreditem no potencial delas, né? E se para muitas de nós, né, faltou referência, que bom que agora a gente consegue construir essa referência, ser essa referência. E no futuro, com certeza, vamos ter muitas outras referências, né? Então, acho que é isso, a gente compreender que foi difícil, agora talvez a gente tenha mais possibilidades, potencialidades, que é um compromisso, uma responsabilidade grande, mas que com certeza as sementes, né, os frutos que a gente vai colher, na verdade, isso tudo vão ser muito maiores, e isso para nossa luta e porque a gente acredita, para a sociedade que a gente quer construir, é extremamente significativo e necessário. Com certeza. Alice, eu vou te fazer algumas perguntas e aí tu me responde com a primeira palavra ou frase que vier em mente. Tá. Olhando para trás, o que tu mais te orgulha da tua trajetória? Minha militância. Existe algum arrependimento? Vários. E uma saudade? De alguém? Uma saudade. Pode ser de algum momento, de alguma pessoa, o que tu quiser. Eu sinto saudade lá do início, assim, 2013, quando tudo aconteceu. Interessante. Das jornadas de junho. E um sonho? O socialismo, né? Com certeza. O que te dá paz? Minhas amigas. E o que tira essa paz? Ultimamente, Bolsonaro tirou muito do que eu tinha. E se tu pudesse escolher um lugar em Santa Maria? Minha casa. E uma palavra que te defina? Sonho. Alice, agora nos últimos minutinhos, então, eu vou te pedir para que tu passe uma mensagem que pode ser algo que tu gostaria de ter escutado há anos atrás, já que nós falamos nas meninas, agora essa representatividade. O que tu gostaria de ter escutado há anos atrás e o que tu falaria para alguém que está começando? Eu acho que eu gostaria de ter escutado coisas mais positivas, talvez. A compreensão de que realmente nossa realidade enquanto mulher negra é difícil, mas que a gente pode ultrapassar isso, né? Que a gente consegue, de alguma maneira, quebrar essas barreiras. E eu diria, então, para as mulheres negras, para as meninas negras, mulheres negras que estão se formando agora, né? Não só profissionalmente, mas enquanto sujeito mesmo, que elas têm muitas potencialidades, né? E que coletivamente a gente consegue descobrir elas e fazer com que a gente tenha, de certa forma, uma vida com muito mais sonhos, mas também com uma realidade muito mais, de certa forma, acolhedora e referente ao que a gente merece enquanto sujeito mesmo. É isso aí, Alice, muito obrigada, quero agradecer a tua presença aqui no DNA, foi um prazer a gente conversar e te ouvir contando um pouco sobre a tua trajetória, que apesar da pouca idade é uma trajetória bem longa e com marcos bem significantes. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Eu que agradeço o convite, adorei. O DNA de hoje vai ficando por aqui, um ótimo final de tarde para todos vocês e até amanhã.